Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez? Abençoa-nos agora, Senhor, como bondosamente Tu tens feito quando nos reunimos para a adoração pública. Tu tens falado ao nosso coração, domingo após domingo, nos encontros semanais. E agora, Senhor, mais uma vez, pedimos que Tu renoves a Tua disposição de nos ensinar, de nos transformar, de nos abençoar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ontem, 12 de agosto, completou-se 164 anos da chegada do missionário presbiteriano reverendo Raspel Green Simonton ao Brasil, para a fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. 8 anos de ministério aqui, pouco tempo, não? Em 8 anos, fundou a primeira escola dominical no Brasil, organizou a primeira igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 1865, fundou um seminário, criou um jornal muito importante chamado Imprensa Evangélica, que foi um instrumento muito importante na divulgação do Evangelho, e tinha um objetivo de, na semeadura, pela graça de Deus, plantar uma igreja forte, firme, com paixão, com ardor. Fez isto, propagando o Evangelho. Saiu de sua pátria, veio para cá, morreu cedo, na nossa perspectiva de juventude, né, de vida, pouco tempo de ministério, mas tão efetivo, e aqui estamos nós, presbiterianos, espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo todo, presbiterianos que foram alcançados pela bondade e graça de Deus por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil.
alcançando o mundo. O ambiente no qual Simonton realizou seu trabalho, de fato, era muito diferente do atual. O ambiente era muito hostil, ademais dos problemas sanitários, das questões sociais muito complicadas. A igreja evangélica praticamente não existia aqui, e havia forte oposição. Outras tentativas já haviam sido dadas ou tomadas para a plantação do trabalho aqui, no norte do Brasil, no nordeste, como, por exemplo, com os holandeses, e não foram bem-sucedidas. O fato é que a coragem à disposição daquele jovem missionário foi movida pela obediência ao Senhor. Ele não teve um ministério perfeito. Não foi alguém sem questões a serem resolvidas, transformadas. Nenhum de nós tem um ministério perfeito. Por isso, olhando para esse texto de Jonas 4, encontramos também um missionário que também recebeu um chamado para a propagação do Evangelho, para outra terra, para outro povo, que também não teve um ministério perfeito. Mas ambos, Simonton e Jonas, estavam no mesmo processo, no processo de aperfeiçoamento, no processo de embelezamento, de transformação. E todos nós também nos encontramos nesse processo. Deus vai nos burilando, nos transformando dia após dia, preparando-nos dia após dia para a semeadura, para o cumprimento da missão, da tarefa que Ele nos deu. Onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, Deus está aperfeiçoando-nos. E nesse processo de aperfeiçoamento é vital, necessário o tema das correções, dos confrontos. E encontramos esse tratamento aqui no capítulo 4 também. Deus está no processo de aperfeiçoamento, tratando as questões do coração de Jonas. Semana passada, pensando no tema a compaixão que revela nossas paixões, vimos que Deus corrige nossos sentimentos desordenados. Aqui, capítulo 4, qual é o cenário? O cenário é uma resposta de Jonas à manifestação da compaixão de Deus para com os ninivitas, capítulo 3. Deus havia anunciado o juízo sobre os ninivitas, em razão da sua crueldade, do seu estilo de vida ofensivo, do seu estilo de vida de claro rompimento ao mandato social estabelecido por Deus no âmbito das nossas relações. Era um povo cruel, com ações não humanas, inclusive, desumanas completamente. Deus estava indignado com aquilo que estava acontecendo e disse que iria dispensar juízo sobre os ninivitas. Envia Jonas para a cidade, para anunciar que viria juízo, se eles não se arrependessem. Jonas queria a destruição dos ninivitas. Os ninivitas eram inimigos do povo de Israel e eram cruéis. Jonas sabia da fama deles, que eles estavam o tempo todo no encalço do povo de Israel. Então Jonas vai, quando recebe a notícia do juízo, vai, desobedece, capítulo 1, e ele confessa aqui no capítulo 4 que a razão da sua desobediência foi porque ele sabia que Deus era compassivo, e a possibilidade de Deus dispensar misericórdia sobre os ninivitas, Jonas temeu com esta possibilidade. E ele confessa aqui: é por isso que eu não queria vir, porque eu sabia quem o Senhor é. O Senhor é Deus compassivo e misericordioso. Olha aí o que aconteceu. Olha no que deu a minha mensagem. Praticamente ele está dizendo isso. Eu queria que o Senhor mandasse fogo do céu e destruísse tudo, não sobrasse nada aí. Agora olha para isso. O Senhor disse que não vai mais destruir. Então é o seguinte, Deus, acabou a minha vida. Eu quero esganar alguém. A raiva, a ira. Ele ficou irado.
Irado, irado demais. Então, o ponto central do capítulo 4 tem a ver com o tratamento de Deus com essa tal da raiva de Jonas. Porque a raiva de Jonas sinalizava algo muito mais profundo. E vimos, semana passada, que esse sentimento de percepção do que está acontecendo, interpretação do que está acontecendo e conclusão de que não está de acordo com o que está acontecendo, é o tema que será tratado aqui no capítulo 4. Jonas conclui que a liberação da compaixão de Deus sobre os ninivitas não é justa, não é certa, não é correta, e ele não está de acordo. Por isso, ele está com raiva. E a pergunta clássica, ou pelo menos enfática aqui no capítulo 4, que Deus faz a Jonas é: por acaso é razoável essa tua ira? E ao fazer essa pergunta, Deus está corrigindo, tratando os sentimentos desordenados de Jonas. Vimos isto semana passada. Hoje veremos que a compaixão que confronta as nossas paixões também, além de corrigir nossos sentimentos desordenados, diga comigo isso, a compaixão que confronta nossas paixões, corrige nossos sentimentos desordenados, e em segundo lugar, confronta nossa vontade desorientada. Gravaram? A compaixão que confronta as nossas paixões, confronta nossa vontade desorientada. Jonas diz que está com raiva. E, na sua raiva, ele expressa a sua vontade. Olha aqui, capítulo 4. Versículo 3. A sua vontade é expressa na sua oração a Deus. Agora, Senhor Yahvé, Deus da aliança, agora, peço que me tires a vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa é a vontade de Jonas aqui. E eu quero agora que o Senhor me mate. Jonas revela na sua oração a discrepância entre a sua vontade e a vontade de Deus. Mostrando que mesmo depois de tudo pelo que ele passou, você se lembra o que aconteceu no capítulo 2, capítulo 1. Ele ia morrer no mar. Depois ia morrer no ventre do peixe. Agora está aqui, querendo morrer. Antes ele não queria morrer. No capítulo 2, ele clamou a Deus, suplicou para que o Senhor o poupasse. O peixe milagrosamente o vomita na praia. Mas agora, com a revelação da vontade de Deus, isto é, poupando os ninivitas, a sua vontade é para a morte. Ele quer morrer. Jonas precisava ser curado da insubmissão da sua vontade a Deus, contra a vontade de Deus. E a nossa vontade é insubmissa à vontade de Deus quando o nosso coração está dividido. Quando o nosso coração está em guerra, está conflitando com outros interesses, os nossos e os de Deus. Quando a vontade e o coração está dividido, nós nos desanimamos, perdemos o elan para viver. Escapa da nossa percepção o sentido das coisas, porque o coração está dividido, somos consumidos. E quando a vontade nossa rivaliza com a vontade de Deus, nós, e não Deus, nós nos tornamos contraditórios, incoerentes, mesmo quando expomos a nossa vontade. Dizemos algo aqui e logo ali é discrepante com o que acabamos de dizer. Porque o coração desorientado é incoerente. O coração desorientado é contraditório, é inconsequente. E é isso que encontramos aqui
em Jonas. Observe o pedido que ele faz no versículo 3. Já lemos? Ele pede para morrer. É melhor morrer do que viver. Observe o nível de contradição. Versículo 5. Versículo 4. O Senhor diz: você acha que é razoável essa sua raiva? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Ora, quem quer morrer constrói abrigo, gente? Quem quer morrer sai da cidade para um lugar alto para ver alguma coisa. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra. Quem quer morrer senta-se à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ele sai da cidade, vai para o leste, diz o texto, constrói um abrigo para proteger-se da sombra, do calor. E de lá de cima, quem sabe, olhando para a cidade de Nínive, esperava que Deus mudasse de ideia de novo. Isto é, que Deus considerasse a sua vontade, é isso, a vontade dele. A vontade dele era a destruição da cidade. Então ele tinha ainda alguma expectativa que Deus mandasse fogo do céu e destruísse a cidade. Uma hora ele pede para morrer, agora peço que me mates. No momento seguinte ele sai e constrói um abrigo e se protege do calor debaixo de uma sombra. Não é contraditório isso? Porque o tema muito forte aqui é a raiva. Porque a ira é a explosão do coração. E o coração, é a explosão daquilo que está no coração. Por isso ela pode ser perversa ou pode ser justa e santa. Já trabalhamos isso semana passada, diferenciando entre a ira santa e a ira de Deus, que procede de santos motivos, que tem a ver com justiça plena, honra do seu nome. E vimos a ira perversa, que tem a ver com a busca e a explosão quando os nossos desejos são contrariados, quando nossa vontade é contrariada. Então a ira perversa tem a ver com os nossos interesses. A ira santa tem a ver com os interesses de Deus, o caráter de Deus, a honra de Deus. Não me parece absolutamente que essa ira revelada de Jonas tem a ver com a honra de Deus, com o caráter de Deus. Tem a ver com o coração dele mesmo, Jonas. A ira, então, não é só uma explosão do sentimento, porque o coração, isto é, o âmago do nosso ser, não é só sentimento. A ira, como procede do coração, também é uma revelação da vontade. Porque nós também somos volição, nós também somos vontade. Nós desejamos as coisas, nós queremos as coisas. Esta é a nossa constituição. Somos formados por emoções, afeições e vontade. E outra coisa mais, que logo mais vamos falar. Jonas revela o seu coração, reverberando-o por meio do sentimento, da ira que controlou o seu sentimento, e da sua vontade desorientada. Sentimento, vontade. Vestidos, tomados pela raiva, pela ira. Deus então vai corrigir essa vontade desordenada, vai confrontar essa vontade desordenada de Jonas. Quantas vezes na nossa vida também revelamos vontades desordenadas? Queremos uma coisa que é contra a vontade de Deus. E nós viramos o mundo, muitas vezes, para que a nossa vontade seja atendida ou os nossos intentos sejam justificáveis. Então nós
fazemos uma exegese da situação, uma exegese da situação que nos favoreça. Usamos argumentos vários, forçamos a barra para que a nossa vontade seja justificável. Quando Deus diz não, nós brigamos com Ele. Nós questionamos o seu caráter, porque nós queremos a nossa vontade. E nos desorientamos. E Deus continua dizendo não. E a gente continua lutando. Como esse coração está dividido, a gente se desanima na caminhada. A gente não quer mais vir à igreja. Não quer mais ler a Bíblia. Não quer mais orar. O que vale tudo isso se a minha vontade não é feita? Não seria justo Deus me atender? Eu sou tão bom, tão obediente. Sou um crente tão fidedigno, cumpridor dos meus compromissos. Por que Deus não faz o que eu quero? Então, perdemos a paixão. Enquanto essa vontade não for reorientada, continuaremos definhando. Porque essa vontade desorientada é maligna, é má, é falsa. Porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável não é a minha, é a de Deus. Rivalizar com essa vontade é descer da espinhadeira abaixo, ribanceira abaixo. É lutar contra a própria vontade boa. Jonas está assim, nesse conflito severo, por isso ele explode com essa vontade tomada pela raiva, quando ela é contrariada. Como é que você costuma responder, caríssimo ouvinte, quando a sua vontade é contrariada? Você vai comer no restaurante e não te atendem como você gostaria. Normalmente o que a gente costuma fazer, eu vou embora agora. Eu tenho o direito de ser bem atendido, afinal estou pagando por isso. Não é? Eu sei que você tem os direitos de consumo, coisa e tal, né? Que você vai para um lugar e não espera ser maltratado, espera ser bem atendido, né? Que o chefe venha lhe cumprimentar à mesa, perguntando se você gostou da comida. Que o chefe peça para tirar uma foto com você. Posso tirar uma foto com você? Claro, chefe. Então você não espera ir para um lugar para ser maltratado. É verdade. Porém, a gente sempre precisa averiguar o motivo das nossas reações quando nossa vontade é contrariada. Tem a ver comigo ou tem a ver com Deus? Tem a ver com a minha honra ou tem a ver com a honra de Deus? Porque se é comigo, tudo bem eu ser maltratado. Tudo bem. Está tudo bem. Mas nossos rompantes de raiva, com a vontade contaminada, muitas vezes, mormente, não tem a ver com Deus, não é verdade? Sejamos honestos. É a vontade de Deus sempre, irmãos. Tem que ter sempre isso em vista. A compaixão que confronta as nossas paixões confronta a nossa vontade desorientada. Em terceiro lugar, a compaixão que confronta as nossas paixões prova nossa compreensão inadequada. Repita isso comigo. A compaixão que confronta nossas paixões
prova nossa compreensão inadequada. Veja, versículo 6 em diante. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Estas formas de Deus tratar com a gente são muito curiosas, no mínimo. Jonas pede para morrer, se distancia da cidade, vai ao leste, sentiu o sol na moleira, construiu um abrigo. Deus então faz um milagre. Um milagre aconteceu. Uma planta cresceu. Não sei se foi da noite para o dia, quanto tempo isso demorou, não sei. Eu sei que uma planta cresceu, exatamente onde ele estava. Uma planta fez crescer. Guarde essa expressão. Deus fez crescer. Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Para quê? Havia um objetivo daquela planta estar ali, crescer exatamente naquele lugar. Para quê? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Quem fez isto? Deus! E é quando aquela planta cresce, proporcionando aquela sombra para Jonas, o abrigo que ele tinha feito, ele se comparava a sombra produzida por aquela planta com o abrigo que ele tinha construído para si. E Deus levanta, Deus faz nascer a planta, cresce sobre ele, protege-o do seu desconforto. E a reação de Jonas, quando esse benefício lhe alcançou, quando essa compaixão lhe visitou, foi esta, final do verso 6. E Jonas ficou, repita isso, muito contente, por causa de quê? Por causa da planta. Ele estava há pouco com raiva, muita raiva. Deus lhe pergunta: é razoável essa tua raiva? Diz o texto, ele ficou muito aborrecido e com raiva. Ou seja, expressões para enfatizar que ele não estava para poucos amigos. Agora, depois pede para morrer. Depois se distancia da cidade, esperando que venha juízo sobre a cidade. Aí Deus faz nascer uma planta, lhe proporciona sombra, e ele fica muito contente. Quem havia pedido para morrer, agora está muito contente por causa de uma sombra. Por causa de um alívio a um desconforto. É Deus que está fazendo isso aqui. Deus está tratando com Jonas. E essa forma é minimamente curiosa, no mínimo curiosa. Deus vai falar com Jonas, se inclina para falar numa linguagem que o coração dele vai entender agora. Isso é compaixão absoluta. O Todo-Poderoso se inclina e usa uma linguagem que não tem como Jonas não entender agora. E o Senhor Deus fez crescer. E Jonas ficou muito contente, verso 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Deus fez nascer a planta. Deus enviou o verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, verso 8, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas
de maneira que ele quase desmaiou. Quem aqui já foi em Teresina, meio-dia, quem sabe pode ter um vislumbre desse sol no miolo da cabeça de Jonas. Eu nunca fui a Teresina, todavia. Estou esperando o convite, viu, Reverendo José Alex, para ir em Teresina. Mas quem foi? Reverendo Cristian conhece Teresina? Não? Não? Alguém diz que Cuiabá chega mais ou menos próximo, mas não é como Teresina, todavia. Eu sei que o sol bateu na cabeça de Jonas. E ele fica com náusea, mareado e quase desmaia. Então, pediu para morrer. De novo, Jonas, com essa conversa, rapaz. Pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Para mim é melhor morrer do que viver. Perceba o relato. Então Deus perguntou a Jonas. Essas perguntas de Deus. Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Você não entendeu o que eu estou lhe ensinando? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer 3 vezes. Ele diz que quer morrer. E o Senhor disse: agora finiquita. Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Um dia. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Versículo 6, usa uma expressão que eu repeti aqui no texto, quando li. Mas Deus enviou. Esse é o mesmo verbo no texto hebraico, encontrado no capítulo 1, versículo 17. Volte lá comigo, para o capítulo 1, versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer. Designou, fez, ordenou que acontecesse. Capítulo 1, versículo 17, literalmente, Deus designou que um grande peixe engolisse Jonas. Capítulo 4, versículo 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Elohim, Deus, Criador, designou, mesmo verbo, um verme, uma lagarta, para atacar a planta. Alguns dizem que poderia ter sido uma aboboreira. Versículo 8. Quando o sol nasceu, mesmo verbo, Deus fez, designou, ordenou um vento leste muito quente. Esse incomum tipo de vento para muitas regiões foi enviado por Deus. Por que incomum? O vento leste é incomum em muitas regiões. Porque a maioria dos ventos predominantes não sopram do leste, sopram do oeste. Do oeste para o leste em muitas regiões do mundo. O caminho do vento é outro. Deste aqui, diferente deste. Mas este aqui, designado por Deus, Deus designou que um vento leste, enviado pelo Senhor, soprou do leste para oeste. Isto representou um resultado
pouco confortável para Jonas, porque se ele vem do oeste para o leste, dependendo das condições atmosféricas do lugar, da região, traz umidade, alívio, chuva até mesmo. Só que o vento contrário, do oeste para o leste, é um vento que traz consigo um calor terrível. Aquele que controla tudo, dirige inclusive todas as condições atmosféricas, que tem domínio sobre todas as miudezas atmosféricas, geográficas. Inclusive, enviou esse ar quente e desconfortável naquele momento para Jonas. Está nos comunicando que usa e usará tudo para tratar conosco, a fim de corrigir nossa compreensão inadequada. A ira, que é um ponto central no capítulo 4, a ira pecaminosa de Jonas, que explodiu por meio dos seus sentimentos, que se manifestou por meio da sua vontade desorientada, também se revelou por meio da sua compreensão inadequada. O que é que nos constitui? Qual é a nossa constituição como seres humanos? Emoções? Vontade? Razão. Todo o ser de Jonas está envolvido aqui na necessidade de correção de Deus. Deus então vai corrigir, propõe corrigir a compreensão inadequada de Jonas sobre a sua compaixão. Ele estava desconfortável, Deus mandou uma planta, lhe proporcionou sombra. E aqui é um elemento pedagógico. Deus no outro dia manda uma lagarta que mata a planta. Ela morre. Jonas agora pede para morrer. Ele se delicia da compaixão de Deus por um breve momento, naquele instante de desconforto, mas está tomado pela inconformidade com a compaixão de Deus sobre os ninivitas. Então Deus diz para ele, enviando todos os elementos para o seu ensino. Mandou a tempestade no capítulo 1, mandou o peixe no capítulo 2, mandou a planta no capítulo 4, mandou a lagarta no capítulo 4, mandou o vento leste do capítulo 4, para sacudir Jonas. Irmãos, Deus não deixa passar nada. Deus não perde sequer uma oportunidade para nos corrigir e nos ensinar. Deus não deixa passar nenhuma oportunidade, porque as oportunidades Ele mesmo as cria. Ele envia, Ele mesmo. Que compaixão é esta? Estamos nas mãos de um que usará todos os meios para nos aperfeiçoar. Que coisa preciosa. Porque uma compreensão inadequada será, sim ou sim, conduzida a uma ação perturbada, igualmente inadequada. Quem entendeu errado, vai fazer errado. Precisa compreender adequadamente para agir adequadamente. Jonas estava compreendendo equivocadamente a compaixão de Deus, inclusive os seus próprios pecados. No que Jonas era diferente dos ninivitas, considerando a natureza pecadora. No capítulo 1, Deus salva os tripulantes. Eles reconhecem o Senhor Yahvé. Capítulo 1. Enquanto Jonas dormia. Quando perguntam, qual é a tua ocupação? Ele diz, eu sou um profeta. Que vergonha. Você é um profeta de Deus. Clama ao seu Deus. Então. E eles reconhecem o Deus de Jonas. Na mensagem de Jonas,
mas não na vida de Jonas. O Senhor alcança e salva os tripulantes do capítulo 1. Agora o Senhor diz que não vai derramar juízo sobre os ninivitas, porque eles ouviram a mensagem e acataram. Vamos mudar de comportamento. Deus então diz que não vai destruir. Jonas responde, irado. Deus confronta Jonas com uma ilustração viva de que ele é Deus e tudo que faz é justo e santo. Mas Jonas responde inadequadamente. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus insiste, a ira é razoável por causa dessa planta? Que desproporcional. Ele estava irado com a planta que morrera. E queria a destruição de um povo inteiro. Então Deus conclui fazendo essa comparação que expõe a escala de valores do profeta Jonas, do coração de Jonas. E como a sua compaixão é estupenda aqui, viu? Jonas precisava compreender adequadamente a compaixão de Deus. E a palavra aqui nos versos 10 e 11, compaixão, significa exatamente ficar triste com alguém ou algo, chorar por causa disso, literalmente seria isto. Deus disse, tu tiveste compaixão por essa planta, tu choraste por isto, por uma planta. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jonas, você chorou por causa da planta, seu coração se apegou a essa planta, quando ela morreu, isso entristeceu você. Agora observe como termina o livro de Jonas, fazendo menção aos animais. Assim termina o capítulo 4. E também muitos animais. O livro termina com uma interrogação e uma reticência imaginária. Não sei o desfecho disso aqui, ninguém sabe. A gente só sabe que o texto termina, o livro termina com uma pergunta e a última palavra diz respeito aos animais. Então Deus está dizendo aqui, em essência, você chora pelas plantas e despreza as pessoas. Eu tenho compaixão das pessoas e cuido da minha criação. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o Deus compassivo e providente. Nós não sabemos como acabou a história de Jonas. O livro não termina como o Salmo 73. Depois de uma compreensão inadequada de Asaf no Salmo 73, temos o desfecho da história com essa declaração piedosa, amorosa de Asaf, né? A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas não termina assim o livro de Jonas. Não termina com essa declaração, Senhor, eu compreendi, eu aceitei. Não termina assim. Parece que temos uma reticência imaginária aqui. Quem sabe, algumas possibilidades, indicando que o que Jonas não fez, outro, mais perfeito, perfeitamente faria, a saber, apresentar sempre os seus sentimentos sadios, equilibrados, mostrar que a sua vontade seria sempre para agradar quem o enviara e cumpri-la, com uma voluntariosa obediência movida por amor, demonstrar que sua compreensão seria sempre de acordo com a verdade e a realidade. Na verdade, toda a correta leitura da realidade viria dele. Esse alguém que Jonas não fez, como Jonas não fez e foi, é o Senhor Jesus Cristo. A maravilhosa notícia é que esse perfeito servo de Deus, com sentimentos equilibrados, vontade ordenada, sempre,
e compreensão adequada, perfeita em tudo, já veio. Este servo, esse profeta, já veio e foi e fez exatamente o que as Escrituras disseram sobre ele. Viveu de modo compassivo, amoroso, obediente, sábio em tudo que viveu e ensinou, implicando sua morte, morte de cruz, mas venceu a morte para a nossa vitória. Em Mateus 12:40, a referência que é feita de Jonas diz respeito ao perfeito profeta que Jonas não foi. Assim diz, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E depois no versículo 42 diz, e este aqui está quem é maior do que Jonas. É Jesus dizendo acerca dele mesmo. Está um aqui que é maior do que Jonas, que fez e foi o que Jonas não foi e fez. Sua obediência perfeita foi aplicada sobre a sua noiva, a sua igreja. Foi fiel até a morte, foi maior do que Jonas. Seu nome, diga o seu nome, Jesus Cristo. Você já o conhece? Você que me escuta nessa manhã já o conhece. Quem sabe esse livro termina assim, também, para mostrar que os dramas de Jonas também sinalizam os nossos dramas. Os problemas presentes na vida de Jonas, envolvendo sentimentos desordenados, vontade desorientada, compreensão inadequada, também são replicados em nós. E que precisamos todos do perfeito obediente, do profeta dos profetas, do supremo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, do Rei da glória, compassivo e cheio de misericórdia, que não dá o que merecemos e que dá o que não merecemos. Só estando nele, nossos dilemas são resolvidos. Só por meio dele podemos agradar a Deus. Só por meio dele podemos cumprir o propósito da vida. Só nele encontramos sentido e prazer, razão para viver, estando no sol ou na sombra, tendo a vontade nossa satisfeita ou não, porque nele o viver é ele, o morrer é lucro. Logo já não sou eu quem vive. Alguém entendeu isto no passado e pôde dizer assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É pela sua vontade, é pelo seu querer. Quando nós formos recolhidos e o grande dia da glorificação chegar e nos encontrarmos com Jonas, nem sei se vamos reconhecê-lo, enfim, mas eu também nem sei se vou lembrar disso, enfim, eu gostaria de perguntar para ele como foi que terminou essa história. E talvez ele diga para mim assim: você, Samuel, está me perguntando isso? Você não a continuou? Diga para mim você, Samuel, como é que terminou essa história? Irmãos, busquemos no Senhor, confiando em Cristo, a correção dos nossos sentimentos. Nem todo sentimento que temos é correto, agradável a Deus. O chamado para amar a Deus de todo o coração,
alma e entendimento, força e entendimento. Diz respeito a amar com a inteireza de todo o sentimento, mas nem sempre a gente ama Deus assim. Aliás, enquanto vivemos nesse mundo, essa luta vai sempre ser travada. Sentimentos rivais, vontades rivalizando, compreensões inadequadas. Mas em Cristo Jesus, a boa nova é que as coisas são transformadas. E há uma nobre oração feita no passado, que pode muito bem ser a nossa. A oração feita por Francisco de Assis, muito conhecida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.